Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Next com o uso dos serviços do Firebase. E para isso a gente vai trabalhar um pouquinho com a ideia de autenticação. A gente vai fazer um mecanismo de autenticação, usando Next e Firebase. A gente vai usar muito o Firebase para poder fazer esse processo de autenticação se tornar mais prático, mais rápido para nós, beleza? Então, aproveitem para conhecer um pouquinho mais sobre essas tecnologias, sobre esses recursos, mas antes da gente seguir com o vídeo, reforço o meu convite, se você ainda não está inscrito ou inscrita, por favor se inscreva no canal, super importante para nós, deixe o seu like no final do vídeo ou durante o vídeo se você está gostando, deixe seu comentário, comente sobre novas ideias também, outras oportunidades que você gostaria de ver sobre vídeos e agora sim, bora lá ver como que a gente pode fazer uma autenticação usando Firebase e Next. Beleza, galera, então a gente vai começar exatamente do zero, tá? Então vou estar aqui com o site do Next aberto, vou copiar o comandinho para criar um projeto do zero aqui, vou rodar ele, vou colocar aqui como app out, para a gente poder ter um nomezinho sugestivo, e aí eu vou colocar aqui os passos que eu quero escolher, né? Vamos usar TypeScript? Sim, estaremos usando TypeScript. Vamos usar SLint? Poderíamos, mas nesse caso aqui a gente quer focar só no uso do Firebase Next, mas poderíamos estar usando TypeScript. Recomendo fortemente que vocês usem SLint, que é super importante para ajustar o seu código e ter boas práticas na escrita, beleza? Vou deixar como não aqui. Tailwind a gente não vai estar usando. Source Directory, yes, a gente quer estar trabalhando com esse recurso do Next, super importante para nós. App Router, a gente vai ter rotas na nossa aplicação, então já quero trazer o mecanismo pronto. E não quero estar utilizando o suporte a alias, que ele facilita um pouco a importação para nós. Quero usar a importação tradicional, então vou deixar como no. E agora ele vai iniciar o nosso projeto aqui. Já vou abrindo aqui a nossa abinha para pegar o meu projeto e abrir ele para a gente poder falar sobre como que a gente vai trabalhar com autenticação usando o Firebase aqui. Beleza. Vamos abrir o VS Code aqui. Show de bola. Belezinha, nosso projeto já está sendo finalizado. Ok, nosso projeto já está pronto, já está finalizado aqui. Deixa eu dar o start nele para ver se está tudo certo. Vamos rodar npm run dev e vamos ver se ele vai iniciar bonitinho ali para nós. Localhost 3000, ok. Esperar carregar um pouquinho e suspense no momento. Parará. Ok, nosso projeto está rodando. Para que a gente possa fazer o nosso mecanismo de autenticação, geralmente a gente trabalha com uma ideia de ter um back-end, correto? Uma API. Nessa API a gente também vai ter um banco de dados, e nesse banco de dados a gente teria uma tabela com usuários, teria a tabela com e-mail, senha, tudo aquele suporte tradicional que a gente tem, fora todos os outros recursos necessários para trabalhar com autenticação. Nesse caso aqui, a gente pode estar trabalhando com serviços de autenticação que são providos pelo Firebase. Firebase é um mecanismo que permite a gente trabalhar, uma plataforma que permite a gente criar e consumir serviços diretamente, como se fosse, entre aspas, um back-end. Ele também trabalha com a criação de banco de dados, todos esses serviços de forma online, na cloud. E ele tem um suporte muito legal para a gente trabalhar de forma gratuita. Para pequenos e médios projetos também o custo deles, se tu precisar pagar, é muito em conta, vale muito a pena utilizar o Firebase. A partir de projetos mais complexos, maiores, aí o custo já não sei, o custo-benefício se ele é tão interessante assim. Mas principalmente tanto na parte gratuita quanto na parte dos planos iniciais, que não precisa tanto processamento e armazenamento, ele tem valores muito em conta, são muito legais, então eu gosto muito de trabalhar com Firebase. E ele permite a gente fazer essa integração do Firebase com o Next para desenvolver aplicações front-end. Então olha só que legal, a gente precisa entrar no site do Firebase, vocês vão acessar aí Firebase, bota no Google, ele vai pedir para vocês entrarem com uma conta do Google, tá? Aí vocês entram, vai aparecer essa telinha aqui. Se você já tem o Firebase configurado, pode ser que tenha algum projeto aqui, eu deixei vazio para dar um start na tela. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um novo projeto. Vou vir aqui, vou criar um novo projeto, vou dar o nome de app out para ele, não pode ter underline, então app out aqui. E só vou colocar out mesmo, e vou colocar em continue aqui.
A gente pode trabalhar com a ideia de ter o Google Analytics do Firebase para ver métricas, porcentagens, acesso e tudo mais. Vocês podem deixar habilitado se vocês quiserem, eu vou deixar desabilitado porque a gente não vai trabalhar com isso nesse vídeo. E vou pedir para criar o nosso projeto. Ele demora em torno de 1 minuto para criar o nosso projeto. E após criar esse projeto, a gente tem que conectar um app a esse projeto, tá? Que vai ser o app que a gente vai estar desenvolvendo aqui com o Next, né? A gente vai estar fazendo essa conexão, criando um app para estar conectando com o nosso projeto aqui local. Vamos ver, esperar um pouquinho para ele acabar. Acabou, o projeto está pronto, continue. E aí vai aparecer o projeto para vocês. Agora a gente precisa adicionar o Firebase para o nosso app, né? Que a gente vai estar conectando a ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Web, nesse íconezinho aqui, clicar nele. Vou dar um nome, pode ser o mesmo ou pode ser outro, tá? Vou dar o nome de App Out. Esse aqui dá para usar underline, então vou deixar um pouquinho diferente. Não vamos estar usando Firebase Hosting, que é um serviço de hosting que a gente tem aqui, mas a gente não precisa usar agora. Vou registrar o meu app nesse projeto, tá? Ele já vai aparecer as configurações para te conectar esse app com o teu projeto local aqui do Next. A gente não precisa copiar isso agora ainda, tá? Só vou copiar aqui a instalação do Firebase já para deixar copiado, mas a gente vai clicar aqui em Continue to Console, beleza? Show! Agora eu tenho o meu projeto criado e um aplicativo dentro desse projeto criado. O que eu preciso fazer, galera? Eu preciso trabalhar com a ideia de autenticação. Então, se vocês virem aqui em Build, ou se estiver em português, né, vai ter aqui dentro do Build Authentication, ou autenticação. A gente vai clicar aqui nisso. E aí ele vai mostrar todos os métodos de autenticação que o Firebase dá suporte. São inúmeros, são vários que ele dá suporte. Vou clicar aqui em Get Started. E aí vocês vão ver que é muito legal. Ó. Ele dá suporte para trabalhar com esse aqui, e-mail e password, que é o que a gente vai usar aqui. Por telefone, de forma anônima, para fazer login anônimo. Trabalhar com login via Google, Facebook, Play Games, GitHub, Apple, Microsoft, Yahoo. Tem o OpenID e o SAML aqui também. Então, assim, tem muita coisa. Tem multifator, autenticação 2 fatores também. Tem muita coisa legal que vocês podem estar usando aqui. Sugiro vocês explorarem isso posteriormente a esse vídeo também. Mas a gente vai trabalhar com um método de autenticação tradicional de e-mail e password. Então, vou selecionar ele aqui. Vou habilitar. Não vou habilitar esse e-mail com link aqui embaixo. Só isso, só o primeiro e vou clicar em salvar. Agora, ele criou um método de autenticação via e-mail e password. Se a gente clicar aqui na abinha Users, vocês vão ver que vai estar aqui uma tabela, né, que seria onde está armazenando todos os meus usuários criados no meu sistema com e-mail e password. Pronto. Agora, o mecanismo de autenticação de e-mail e password está habilitado nesse projeto, no nosso aplicativo aqui. Vou voltar para o nosso projeto aqui, para a tela inicial. Cliquei em Project Overview aqui. E agora, eu vou clicar aqui em um app. E vou clicar na engrenagem aqui, ó. Ele vai me dar as informações do meu app e aqui embaixo vai estar as informações para me conectar ao meu aplicativo via Next agora, tá? Ou via outro framework que vocês estivessem usando, React ou React Native ou algo assim, beleza? Vamos voltar lá e vamos começar fazendo o quê? Vamos começar instalando o Firebase, então vou instalar o Firebase, npm install Firebase. E aí a partir disso eu preciso trabalhar com a ideia de que eu vou estar tendo dados que vão ser inseridos aqui no meu projeto. E sempre que a gente tem dados que são dados de conexão a um back-end, a um serviço, a gente precisa ter uma segurança reforçada, né? A gente não pode deixar isso visível no código que vai subir para o GitHub ou algo assim. Então a gente trabalha com variáveis de ambiente. Para que a gente possa trabalhar com variáveis de ambiente, eu vou vir aqui, vou colocar um ponto env, que é para criar um arquivo de variáveis de ambiente, e vou copiar aqui, né, uma estrutura básica que a gente tem quando a gente está trabalhando com o Next e o Firebase, que é basicamente essa estrutura aqui. Lembrando que o código está disponível, né, no repositório do GitHub para vocês aí. Vou voltar aqui, e o que eu vou fazer? Ó? Agora eu vou copiar as informações, ó, API Key, vou colocar aqui no lugar, ó, API Key, vou copiar as informações, aí vocês façam isso, copiem as informações do projeto de vocês aí. Perfeito? Vou copiar aqui, ó. Vou copiar essa daqui também, beleza? Então estou colocando tudo em variáveis de ambiente aqui. Project ID, Store Bucket, vou copiar aqui também, ó. Pá. Beleza? E vou copiar aqui também. Show de bola. App ID aqui. Esse aqui é o Sender ID e agora o App ID. Pronto. Então eu coloquei nas variáveis de ambiente as informações de conexão ao meu aplicativo Firebase aqui para eu poder me conectar desse projeto com o meu aplicativo no Firebase lá.
como que a gente faz agora para criar a nossa estrutura para usar essas informações e me conectar ao meu aplicativo? Dentro da pasta Source, fora da pasta App, eu vou criar aqui um arquivo, uma pasta chamada Firebase. E dentro do Firebase eu vou colocar aqui um arquivo chamado Firebase App, ou Firebase Config, ou Firebase App, só o que vocês acharem melhor. Vou colocar aqui .ts, perfeito? Nesse arquivo eu vou trazer o código, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Vou trazer um código que basicamente é um código muito similar àquilo que vocês estão vendo aqui, ó. É um código muito similar a esse código aqui, só que tem a diferença que a gente está usando variáveis do ambiente no lugar das informações diretas aqui, ó. Aqui a gente tem as informações diretas, por segurança a gente está usando variáveis do ambiente. Lembrando que no Next a gente usa, né, Next Underline para trabalhar com as variáveis do ambiente, né? Aqui então você precisa ter uma atenção a esse ponto aqui, tá? Estou chamando todos aqueles dados aqui, né, para as configurações de acesso ao Firebase, e aí eu estou fazendo o quê? Eu estou verificando se o número de conexões ativas é igual a 0, se for, então estou inicializando uma nova conexão com o meu aplicativo lá no Firebase, passando essas configurações aqui, perfeito? E aí a partir disso eu faço um export default com essas configurações de conexão do meu aplicativo ao Firebase. Show, muito bom. Agora, com isso, quando a gente chamar isso aqui, a gente vai estar conseguindo se conectar ao nosso aplicativo no Firebase, ok? Quais são os nossos próximos passos? Agora a gente começa a ideia de fazer a nossa autenticação, beleza? Beleza, galera. Então agora a gente vai começar a fazer o nosso processo de autenticação no nosso sistema. Para isso eu vou vir aqui, e aí agora sim, né, dentro do Firebase, eu vou criar uma pasta chamada Auth, que é para conter todas as partes de autenticação, né, todos os recursos de autenticação que eu vou estar usando no meu sistema aqui. Depois disso, eu vou estar utilizando a ideia de estar fazendo aqui a criação de um arquivo para fazer o processo de sign up, ou seja, um processo de cadastro de novo usuário no nosso sistema de autenticação, perfeito? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui dentro do Auth, vai colocar signup.ts e vai criar o método para fazer o cadastro, né, nesse banco de dados aqui, ó, nessa tabela com usuários que o Firebase criou para mim na autenticação. Ó. Então, os usuários cadastrados vão aparecer aqui para vocês. Ó. Perfeito? Então, como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, vou pegar o nosso códigozinho, né, novamente em função do nosso tempo de vídeo, para a gente poder otimizar. Vou trazer o nosso código aqui. Ó. O que a gente está fazendo basicamente, galera? Basicamente, a gente está trazendo a ideia de que a gente vai ter a conexão do nosso banco aqui, tá? Com o nosso banco, com o nosso Firebase, com o nosso aplicativo aqui. Então, estou importando aqui o Firebase App Config, tá? Que é o nosso conexão com o aplicativo. Então, estou importando essa conexão aqui. E também estou importando dois métodos, o GetOut e o CreateUser with Email and Password. Basicamente, esse GetOut, o que ele faz? Basicamente, ele cria, né, a autenticação, pega o mecanismo de autenticação do nosso aplicativo lá no Firebase e retorna aqui no Auth. Então, basicamente, eu consigo pegar os elementos de autenticação e armazenar aqui dentro do Auth. E aí eu crio um método chamado signup que recebe um e-mail do tipo string e um password do tipo string. O que ele faz? Ele pega esse método de autenticação, essas credenciais de autenticação, passa aqui, então a gente começa passando essas credenciais de autenticação aqui, e depois eu passo o e-mail e o password que eu preenchi, por exemplo, na minha página, para que ele possa criar esse novo usuário com este e-mail e password. Se tudo estiver certo, ele vai criar o usuário vai aparecer aqui para nós. Se não, ele vai dar um erro e vai retornar aqui a mensagem de erro do que aconteceu relacionado a isso, beleza? Show! Agora, quais são os próximos passos? A gente precisa agora também fazer um processo de sign-in, ou seja, né, de pegar e entrar no meu sistema, fazer o processo de autenticação no meu sistema. Então, eu vou vir aqui, vou criar um sign-in e vamos criar um método para isso. Vou vir aqui, vou pegar o nosso método de sign-in, é bem similar àquilo que a gente fez agora nesse de sign-up. Ele importa as configurações do Firebase também, perfeito? O que ele faz mais? Ele pega aqui, ó, sign-in, ele pega aqui Sign in with email and password, então agora a gente está fazendo a autenticação com e-mail e password no nosso sistema, e ele pega a autenticação do nosso aplicativo aqui pelo GetOut. Então, ele pega aqui o GetOut, faz a busca dos elementos da autenticação, e aí a gente passa aqui,
E a gente vai estar recebendo, quando a gente faz login, a gente digita o nosso e-mail e a nossa senha para tentar fazer login no sistema. Ele vai estar recebendo esse e-mail e senha e ele vai enviar para lá. Então ele vai tentar fazer a autenticação com esse e-mail e senha que a gente passou. Se tiver tudo certo, ele vai retornar sucesso. Se não, ele vai retornar o erro, porque que aconteceu. Se foi algum erro de usuário não existente, de e-mail incorreto, de senha incorreta ou algo assim. Perfeito? Claro que isso aqui vocês podem otimizar muito mais, eu estou fazendo a função mais simples possível aqui. Vocês podem verificar, podem colocar uma confirmação de senha quando for criar o cadastro, vocês podem fazer o tratamento de erros aqui com mensagens personalizadas, enfim, dá para fazer inúmeras coisas aqui. Eu estou fazendo um cenário extremamente simples aqui para a gente ter ele funcionando, beleza? Show! Temos os dois métodos para cadastrar um novo usuário na plataforma e depois autenticar esse usuário na plataforma. Agora, dentro do app, eu vou criar as minhas páginas para fazer um cadastro do novo usuário e para fazer, né, a autenticação desse usuário. Para isso, no app eu vou criar uma pasta que representa uma rota no Next, então vai ser uma rota que a gente vai poder acessar. E eu vou dar o nome de Sign Up aqui, ó. Então a gente vai conseguir acessar essa rota Sign Up quando a gente for navegar no nosso sistema. E basicamente o que essa rota de Sign Up vai fazer? Ela vai permitir que a gente digite os dados para cadastrar um novo usuário. Feito isso, a gente vai criar aqui dentro um page.tsx, que é a nossa página para poder criar a nossa tela de cadastro. Vou vir aqui, vou pegar e vou trazer a nossa tela de cadastro prontinha aqui. O que a gente está fazendo aqui? Como a gente vai precisar trabalhar com estados, com outros elementos do React, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar com a ideia de ter um componente do tipo client-side, ou seja, um componente que vai trabalhar com elementos no lado do navegador. Então a gente não tem um server-side component aqui, embora se você pudesse tentar fazer de outras formas, você até poderia trabalhar com server-side component aqui, dependendo do jeito que você implementasse, tá? Mas aqui a gente está usando um server-side component, a gente vai trabalhar com estados, com formulários, então eu quero ter um client-side component aqui, beleza? Por isso que eu coloco o use client aqui. Esse é um client-side component. A gente está importando o React. A gente está importando o nosso método de sign-up, que ele cria um novo usuário com e-mail e senha. E a gente está usando também a navegação aqui. A gente vai precisar navegar por meio dessas páginas aqui. Quando o usuário for se cadastrar, a gente vai precisar redirecionar ele para algum lugar. E a gente vai ter um estilo também. A gente vai ter o nosso page module.css, que são CSS modules. Então eu vou colocar aqui, né? Vou pegar o nosso códigozinho de CSS para dar um pouquinho mais de beleza, né, para a nossa página aqui. Show! Bom, o que a gente faz agora? Basicamente, o que a gente tem aqui, ó. Deixa eu voltar lá. A gente criou um estado para salvar o e-mail, a gente criou um estado para salvar o password. Esse estado poderia ser um só, tá? Vocês poderiam criar um objeto aqui dentro, né, e armazenar num objeto o e-mail e o password também, se vocês quisessem. E eu tenho o router aqui, que é para poder fazer a minha navegação na minha página agora. Nós temos um formulário. Nesse formulário a gente tem o quê? A gente tem um campo para digitar o nosso e-mail, a gente tem um campo para digitar a nossa senha. Você poderia criar um outro campo aqui adicional para fazer uma validação local usando Yup, Joy ou alguma outra biblioteca de validação para confirmar o password, para fazer a validação do e-mail, se é e-mail mesmo, enfim. Todo o processo, né, natural que a gente tem quando a gente constrói um sistema, né, mais robusto. Então, estou sendo extremamente simplista aqui, mas fica, né, o reforço que vocês têm que fazer todo esse passo a passo aqui para deixar um formulário bem completo, bem robusto aqui, tá? E eu tenho um botão para fazer o sign up, ou seja, me cadastrar no sistema, e um botão que me redireciona para a página de sign in, que é caso eu queira desistir e queira tentar fazer a autenticação. Já tenho um usuário criado, por exemplo, algo assim. Quando a gente clica em submeter, né, o nosso sign up, criar um novo cadastro aqui, ele vai chamar o método handle form. Basicamente, nesse handle form, a gente faz o quê? A gente evita que a nossa página seja atualizada e a gente pega e chama o método sign up, que é o nosso método aqui, ó, que cria um novo usuário com e-mail e password, passando justamente os dados de e-mail e password que eu preenchi naquele formulário ali. Se deu erro, a gente retorna o erro. Aqui vocês poderiam fazer, né, um alerta, usar um Sweet Alert, por exemplo, uma biblioteca, usar uma biblioteca com, por exemplo, mensagenzinha de toast, algo assim, né? Vocês poderiam personalizar aqui. Ou, se der sucesso, ele faz o quê? Ele pega e direciona a pessoa para sign in, ou seja, para a página de
login então, beleza? Então essa é a nossa página para fazer um novo cadastro que a gente está desenvolvendo aqui. E agora eu também preciso, né, assim como a página de sign up, eu preciso criar uma página de sign in, que é para fazer a autenticação no meu sistema. Ops, criei um arquivo, vamos pegar aqui uma pasta. E na pasta sign in eu vou colocar page.tsx e vou colocar também dentro do page.tsx o nosso código aqui. Vamos lá, beleza. Vou criar nosso CSS aqui para deixar um pouquinho mais bonito e vou pegar o nosso CSS aqui também. Essa página é muito similar à página anterior, tá? Então, o que a gente tem nela, galera? A gente tem basicamente o uso de um componente client-side também, tá? Então, a gente tem um client-side aqui. A gente está trabalhando com a ideia de que a gente vai ter o Firebase aqui para estar sendo utilizado, né? E a rota de navegação. A gente está chamando o nosso método de sign-in, que é para autenticar no sistema do Firebase, que é o método que a gente criou ali, agora um pouquinho antes aqui. Sign-in with email and password. Ok? Show! O que a gente faz? A gente cria um estado para e-mail e password. Novamente, isso aqui poderia ser um objeto único aqui, um estado só. A gente cria o nosso router para poder trabalhar com a ideia de navegação. E a gente tem, então, novamente um formulário. Esse formulário você preenche o seu e-mail e você preenche o seu password. E agora você faz o processo de submeter para autenticar-se no sistema, ao realizar a autenticação e acessar o sistema. Também tem um botão para tipo cadastro, que é o sign up, caso você não tenha nenhum usuário cadastrado ainda. Quando você faz a submissão do formulário para se autenticar no sistema, ele chama o handle form. E nesse handle form ele faz o quê? Ele chama o método de sign-in, que é justamente o método que tenta autenticar no sistema com e-mail e password. E ele passa o seguinte, ele passa um e-mail e um password aqui justamente para poder fazer a autenticação. Se deu erro, ele vai trazer os erros aqui para nós, a gente está fazendo alguns tratamentos, inclusive o Firebase Error é em função do tratamento com TypeScript aqui, para a gente poder ter um tratamento adequado, pegar a mensagem de erro. Se não, se der certo, ele vai nos mandar para a rota barra. O que é a rota barra, galera? É a rota que tem este arquivo aqui, ó, page.tsx, que é o arquivo principal, o arquivo inicial que é carregado na nossa página aqui quando a gente trabalha com Next, que é o page.tsx dentro do app aqui, perfeito? Então, é essa a ideia que a gente tem agora para estar trabalhando com páginas para fazer um cadastro e para fazer uma autenticação. Agora, o que falta? Agora a gente precisa criar essa página inicial, então a gente precisa modificar essa página inicial para receber, né, a pessoa autenticada, e a gente precisa também saber se essa pessoa está autenticada ou não. Será que ela já se autenticou? Será que ela não se autenticou? Será que ela pode acessar essa página inicial aqui? Eu só consigo acessar se eu estiver autenticado. Como que eu faço isso? Aí a gente vai usar então, agora em seguidinha, context para poder fazer esse processo, beleza? Beleza, galera. Então agora a gente precisa criar um contexto que vai conter as informações de se o usuário está autenticado ou não, perfeito? Para isso a gente pode vir aqui, tá? Dentro do app, fora do app, aliás, a gente pode vir aqui e criar dentro do source uma pastinha chamada context. E aí no context aqui eu vou criar um arquivo chamado outContext.ts e outProvider, que é .tsx aqui. Beleza. Nesse outContext, faltou um T. outContext e outProvider. Beleza. No outContext, a gente vai criar o nosso contexto para esse processo de autenticação. Então, vou trazer ele aqui. A gente vai estar usando aqui, né, a ideia de trabalhando com useContext. Então, a gente por isso tem que ter um componente client-side também. E aí a estrutura básica que a gente vai ter vai ser a seguinte. A gente vai ter um user out. Esse user out, basicamente, ele vai ter um valor dizendo se o usuário está autenticado ou não. E aí a tipagem dele é do tipo user, que é um user account que está vindo do Firebase /out. E a gente vai ter um método de logout aqui, porque eu quero distribuir ele de maneira global. Então, por que eu estou colocando ele aqui no context? Porque eu quero ter acesso a ele em qualquer componente do meu projeto também. Além dessa informação se o usuário está autenticado ou não. Então, por isso que a gente está criando esse context para compartilhar as nossas informações de maneira global no nosso projeto, ok? Agora, no outProvider, que é o nosso provedor de dados e funções, eu vou colocar o nosso códigozinho aqui
E basicamente o que a gente vai fazer? A gente também vai estar usando o React, então também é um client-side component. E a gente vai ter aqui, ó, React Node para tipagem, useEffect, useState. E aí a gente tem alguns métodos do Firebase /out. Esse módulo /out é o módulo de autenticação do Firebase, então por isso que a gente está usando ele, ó, /out, ok? O que ele vai fazer? Ele vai ter o getOut, que é um método para a gente poder pegar os dados de autenticação do nosso projeto no Firebase. Ele vai ter o nosso user, que é para a nossa tipagem do user account. E ele vai ter o método de signout. Esse método de signout é um método que é usado, né, vem diretamente do Firebase para fazer o logout, né, sair do nosso sistema, ok? Então ele é direto do Firebase aqui. E aqui está o nosso grande método, que é o onOutStateChanged, ou seja, quando o nosso estado de autenticação mudar. É esse método que nos diz se o usuário atualmente está autenticado ou não e atualiza para nós a situação em tempo real dele, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar buscando as informações da autenticação do nosso aplicativo no Firebase, no Out, e a gente vai criar um provider aqui, ó. Fiz as tipagens padrões que a gente tem que fazer no provider, e aí o que eu criei? Eu criei o meu user out, que é basicamente um estado que vai armazenar quando o meu usuário, né, estiver autenticado. Lembrando, ó, user out, mesmo nome, user out. Eu criei um loading, que eu também vou estar usando esse loading, né, para poder setar um loading aqui, fazer um processo de carregar um loading na tela, enfim. E aí eu começo com ele como verdadeiro, né, que é para iniciar já com o loading sendo carregado. O que vai acontecer? Sempre que o nosso projeto inicializar e antes dele carregar as minhas rotas e os meus componentes, ou pelo menos antes de carregar o componente app, a gente vai estar carregando o nosso provider. E para que a gente possa carregar o nosso provider, a gente vai fazer a chamada dele aqui no nosso arquivo, né, principal, que é o nosso arquivo, cadê ele? Dentro do app, nosso arquivo layout. Nesse arquivo layout, basicamente o que eu vou fazer? Ó? Eu vou estar importando o meu provider, então vou importar o provider aqui, está aqui ele, ó, Auto Provider, belezinha. E o que eu faço? Ó? Eu vou vir aqui e vou colocar, né, esse Auto Context Provider aqui dentro. Ó. Então eu vou vir aqui, vou passar para baixo essas coisinhas aqui e vou envolver, né, o meu Children, que basicamente é o meu componente app, que vai estar sendo carregado aqui, e outros componentes filhos dele, para que eu possa chamar, né, antes de carregar o app, eu sempre posso chamar o meu provider. Então, antes de carregar o app e os componentes filhos do app, ele vai estar carregando o meu provider. E aí, o que ele faz? Ao carregar o provider, a gente executa o código dentro desse useEffect aqui. Ó. O que esse useEffect vai fazer? Ele vai chamar o método onOutStateChanged, ou seja, ele vai verificar se o usuário está autenticado ou não, passando basicamente o quê? A parte de autenticação aqui, que a gente pegou do getOut, e as credenciais da autenticação do usuário. Se tudo estiver certo, ele vai retornar as informações de autenticação do usuário, ou seja, isso significa que ele está autenticado no sistema, ou ele vai retornar nulo, e isso significa que ele não está autenticado no sistema e a gente precisa redirecionar ele para a nossa página principal. O nosso loading está rolando, depois disso eu boto o loading false para tirar o loading e carregar a página que for necessária. Aqui eu faço a desmontagem do método, né, para não ter problema dele ficar rodando em segundo plano ali. Show! Aqui no logout, basicamente eu só chamo o método signout, passando a parte de autenticação, de mecanismo de autenticação ao nosso aplicativo do Firebase. E aí é basicamente um método que é chamado, ele executa e desloga nós do nosso sistema, né? Remove nós da autenticação do sistema. Para que eu possa usar tanto o método logout, que executa o signout aqui, quanto o dado de que se o usuário está autenticado ou não, que é o userout, eu preciso compartilhar eles de maneira global. E é isso que eu estou fazendo aqui no provider value, é exatamente isso que eu estou fazendo. Primeiramente eu carrego o loading, se o loading estiver verdadeiro, se não, eu carrego então o componente que é necessário aqui, né, o componente filho aqui, que é o componente ser carregado, seja da página de cadastro ou login, ou seja da página inicial se ele estiver autenticado já. Beleza. Criamos o nosso contexto, o nosso provider e chamamos o nosso provider aqui para ser carregado. Estamos com tudo quase pronto. Agora, nessa página inicial, eu preciso apenas criar um mecanismo para verificar se a pessoa pode ou não acessar essa página, mediante ela estar autenticada ou não.
Então, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou trazer aqui o nosso código, ó. Vou passar para cá, deixa eu ver se eu tenho CSS aqui. Não? Sim? Não? Deixa eu ver. Era isso, né? Aqui, beleza. Tem CSS? Tem um CSS aqui. Deixa eu voltar aqui, deixa eu copiar um CSS aqui para nós. Page Modules, vamos substituir aqui. Beleza, para deixar um pouquinho mais bonito. Vamos ver se a gente manda coisa. Beleza. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Nessa página inicial, que é a nossa página que representa a rota barra, o que a gente faz? A gente importa as informações de contexto. Tanto a informação se o usuário está autenticado ou não, quanto o método de fazer logout do meu sistema. E eu também pego o mecanismo de rotas aqui para eu poder fazer a navegação e direcionar o usuário para alguma página específica. Basicamente, se eu não tiver informações no user out, se ela for igual a nulo, significa que esse usuário não está autenticado no sistema. Lembrando que esse user out é basicamente o nosso dado, né? Cadê ele? Aqui. É o nosso dado que nos indica se, através do método onOutStateChanged, esse usuário está autenticado já no meu sistema ou não. Se for nulo, ele não fez a autenticação e eu mando ele para a rota /signin. Que é aqui, ó, signin, nome da nossa pastinha, o nome da nossa rota, que é a página para fazer a autenticação no sistema. Caso não seja nulo, ele vai carregar normalmente, né, a nossa rota aqui, dizendo, ó, somente usuários autenticados podem acessar essa página e vai ter o nosso botão aqui para fazer logout. Que aí, quando ele faz logout, automaticamente ele entende que isso aqui é nulo, né, porque ele limpa tudo, e aí ele manda para a rota de sign-in novamente, beleza? Ufa, maravilha! Estamos prontos e prontas para testar o nosso projeto. Vamos tomar um cafezinho antes, fazer um suspense, pega aí um segundinho, em seguida a gente volta aí para testar o nosso projeto. Beleza, galera, então agora a gente está com o nosso projeto totalmente configurado, mas a gente tem que ver se está funcionando ou não. A gente fez um bocado de coisa aqui e aí vamos ver. Deixa eu até parar tudo aqui para garantir o bom andamento da coisa. Vamos rodar de novo do zero, né? Vamos deixar ele rodar. Next 14, nossa versão que a gente está usando aqui. Beleza, ó, tá pegando as variáveis de ambiente, as informações. Show de bola. Vamos lá, vamos testar para ver se está certo. Ó. Primeira coisa, ó, vamos vir aqui e vamos verificar se a gente tem algum usuário cadastrado no nosso sistema. Atualizando, nenhum usuário cadastrado nesse aplicativo dentro desse projeto. Vou atualizar aqui então, ó, atualizei, ele já carregou a página de sign-in automaticamente para nós, ou seja, já começamos bem, tá correto, né? É para fazer o sign-in, ó, loading, sign-in. Vou tentar acessar a rota barra, que basicamente é essa rota aqui, ó, que é a nossa rota que tem que estar autenticado. Vou ver se ele está funcionando o mecanismo, ó, já voltou para sign-in, ó, então ele não está deixando acessar a rota barra. Eu não posso fazer login porque eu não tenho nenhum usuário cadastrado no meu sistema. Então vou clicar aqui em Sign Up. No Sign Up é a tela para fazer o cadastro do usuário. Vou colocar aqui, ó, teste@teste.com e teste 123 aqui. Lembrando que tem que ser uma senha com 6 dígitos ou mais, que é uma regra básica do Firebase, tá? Se eu não me engano é isso. Mas coloquem com 6 dígitos ou mais. Teste@teste.com, teste 123, Sign Up, cadastre no sistema. Vou me cadastrar. Ó, cadastrou, ok, Google, beleza. Sign in, ok. Vamos ver se o nosso cadastro foi bem sucedido. Vou atualizar aqui. Atualizei a página. Olha só que legal. A gente tem um usuário cadastrado, teste@teste.com. User ID dele, a gente pode estar acessando. Show de bola. Muito legal, ó. Bacana. Legal, né? Agora, vamos fazer o processo de autenticação com esse usuário. Vamos vir aqui, teste 123, sign in. Olha só que legal, ó. Acabamos de fazer o processo de autenticação no meu sistema. Ou seja, eu estou acessando uma página em que os dados só poderiam ser acessados se eu estivesse autenticado no meu sistema. Como que eu sei que eu estou autenticado mesmo? Ó? Console.log userout. A gente está fazendo a impressão desses valores aqui. Como é um client-side component, ele vai estar aqui no console do navegador, tá? Vamos vir aqui, vamos ver, ó. Olha só que legal, ó. Vamos tirar isso aqui, user, acho que é esse aqui, deixa eu ver, página 10, aqui, ó, page tx10, ó, olha só que legal, ó, olha que bacana, ó, ele traz para nós, ó, o UID, né, esse UID é exatamente esse user ID, ó, que se vocês quiserem acessar, vocês podem acessar então, ó, tem aqui, ó, user ID,
o UID do usuário, ele traz os metadados do usuário, ó, quando que o usuário foi criado, quando que ele fez o último login, ele traz aqui outras informações se tivesse foto, outras coisas que a gente quisesse estar trabalhando também, ele traz aqui o e-mail, ó, então eu posso acessar qual e-mail que ele fez a autenticação também, o token de acesso, ó, então ele também traz o token de acesso aqui, e aí ele traz as informações da autenticação, então tem tudo prontinho aqui, populado dentro desse user out, que são as informações retornadas do usuário autenticado, beleza? Então, muito legal, vocês podem estar trabalhando com todos esses dados aqui, é só acessar ali para poder estar trabalhando, tanto aqui quanto, né, tanto aqui localmente na página, quanto lá no contexto, se vocês quisessem também. Por exemplo, colocar o token para estar disponível globalmente, beleza? O que a gente faz agora? A gente vai fazer o sign out. Vou clicar em sign out e olha só que legal, ó, ele deslogou do sistema. Vou tentar acessar a página barra agora. Não deixa porque eu estou deslogado do sistema, né? Fiz o processo de sign out, fiz o logout no meu sistema, beleza? Então, galera, esse é um protótipo super básico, claro, né? Tem muita coisa que vocês têm que implementar e complementar aí, né? Desde validação até essas ideias de trabalhar com token, com o ID do usuário, enfim, né? Mas basicamente, esse é um processo de autenticação básico que vocês podem estar fazendo aí, incrementando a partir de agora, usando o Next Firebase, beleza? Então, muito sucesso no nosso projeto, deu tudo certo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, por favor, de deixar seu like, seu comentário e bora para as próximas, beleza? Valeu, até mais!